Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Graça e paz. Como eu disse ontem à noite, dando agora sequência, nessas 3 noites, ontem, hoje e amanhã, nós vamos explorar a partir da carta de Paulo aos Efésios, que, sem sombra de dúvida, é um dos tratados, um dos textos mais impressionantes, mais completos, jamais produzidos sobre a natureza da fé cristã e a vida que emerge dessa fé. É um texto de uma riqueza, de uma profundidade e acho que não seria exagero dizer de uma complexidade imensa. Não uma complexidade que nos impeça de compreendê-lo, mas que seguramente, se nos dedicarmos o resto da vida a ler e meditar nessas palavras do apóstolo Paulo, nós terminaremos os nossos dias sem ter, contudo, esgotado tudo aquilo que ele expõe, tudo aquilo que Deus, por meio do seu Espírito, revela a nós. Então, por essa razão, é que essa carta traz essa riqueza para esses 3 grandes temas que nós estamos abordando nessas 3 noites. Ontem à noite, a identidade cristã, o fundamento, a natureza, de onde a nossa fé se sustenta. E hoje à noite nós iremos considerar a espiritualidade que emerge dessa identidade. É preciso que essa identidade seja suficientemente clara para que a nossa experiência espiritual, para que o nosso relacionamento com Deus e os desdobramentos desse relacionamento seja fruto dessa identidade. E amanhã à noite nós vamos considerar a vocação, a amplitude dessa compreensão, dessa revelação daquilo que Deus nos mostra através dessa carta. Então, o que nós vimos ontem à noite é que a carta de Paulo aos Efésios é um grande convite. É um convite para nós vivermos a partir de uma realidade que já nos foi revelada. Ela já foi conquistada. Não será conquistada, ela já foi. Aquilo que Cristo já realizou na cruz do Calvário, através da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão, tudo aquilo revela o propósito de Deus já conquistado, já revelado a nós. Para Paulo, o importante é entendermos essa realidade e vivermos a partir dela. Ela se estabelece como o fundamento, como o alicerce de tudo aquilo que somos. É por isso que, para Paulo, a sua identidade é uma identidade em Cristo. Ele insiste em todas as suas cartas deixar isso muito claro. Para mim, o viver é Cristo. Essa é a realidade que molda, que estrutura a vida e o pensamento de Paulo. E ele então nos convida a viver a partir dessa realidade, a entender essa realidade. Nós somos convidados para dentro desse mundo de Deus, para vivermos a partir desse mundo de Deus. É isso que nós encontramos em toda a Escritura. Em toda a Bíblia, o que nós encontramos é isso. Hoje, conversando um pouco com o pastor Sávio, no decorrer do dia, estávamos falando sobre os mandamentos, os 10 mandamentos, ou essas
palavras de Deus que foram reveladas por Deus a Moisés como os termos da aliança que Deus fez com o seu povo. E o que Deus propõe nesses mandamentos é a estrutura, a forma como o povo da aliança deveria então viver depois de terem sido libertos do Egito. Somente quem foi liberto, somente quem já experimentou essa libertação, somente quem já provou o Evangelho é que consegue entender a natureza dos mandamentos de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e aí ele descreve. Quem foi liberto vai entender, porque o que Deus propõe é que esse povo não repita aquilo que eles viveram no Egito, aquilo que eles viveram sob o domínio e a tirania de Faraó. Os mandamentos é exatamente o oposto de tudo aquilo que aconteceu no Egito. E é a mesma coisa que Paulo usa, a mesma linguagem em Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como que ele nos deu vida? Ou, melhor, como nós estávamos mortos quando nós andávamos segundo o curso deste mundo? Eles estavam mortos enquanto eles viviam sob o cativeiro. Eles estavam mortos enquanto eles viviam no exílio. Nós estamos mortos enquanto nós vivemos segundo o curso deste mundo. Quando este mundo dita as regras, quando a cultura que nos envolve dita a forma como nós devemos pensar, viver, relacionar, a maneira como nós devemos trabalhar, servir e atuar quando o mundo e a sua cultura ditam as regras, nós estamos mortos. É isso. Estamos mortos. O que Deus tem feito desde sempre é criar um povo para si, para que esse povo seja representativo do propósito divino. É isso. É por isso que Paulo, nessa carta aos Efésios, ele diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Olha aqui a afirmação, imitador de Deus. Você e eu. Essa é a expressão que Paulo usa. Como que é possível sermos nós, seres humanos, vivendo no século XXI, numa grande cidade como Recife ou como Brasília, nesse cenário que nós vivemos, o que significa para mim e para você ser imitador de Deus, como filhos e filhas amados? É isso. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos a representação de Deus no mundo que nós vivemos. Por isso Paulo diz: não andem mais como andam os gentios, não andem mais como andam aqueles que nada sabem de Deus, como aqueles que nada entendem da vida, como aqueles que nada entendem de todos os valores da fé. Não andem mais como andam os gentios que nada sabem sobre Deus, que seguem a vida na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, entregues a toda sorte de promiscuidades e de iniquidades. Não andem como eles, não pensem como eles, não atuem como eles, porque não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Então, todo o propósito de Deus que Paulo procura ajudar os discípulos de Jesus da cidade de Éfeso a entender é o que foi feito na cruz, o que aconteceu. E a partir de como
é possível viver essa nova realidade. Então é importante nós termos em mente tudo isso para entendermos a experiência, a vida, o relacionamento com Deus que brota dessa realidade. Então, na mudança da primeira parte, dos 3 primeiros capítulos, para a segunda parte, os 3 últimos capítulos, Paulo ele faz um apelo. É como se Paulo dissesse, olha, diante de tudo isso que eu acabei de descrever nesses 3 primeiros capítulos, diante de tudo isso, eu vou dizer como eu espero que vocês vivam daqui para frente. Mas é importante nós termos diante de nós o que Paulo disse. É como se Paulo dissesse mais ou menos assim, diante das bênçãos que Deus nos tem abençoado em Cristo nas regiões celestiais, e diante da gloriosa verdade de que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, e diante da extraordinária graça de termos sido adotados como seus filhos e filhas muito amados, e diante da redenção que temos em seu sangue, e diante do perdão de todos os nossos pecados pela sua graça, e diante da revelação gloriosa que Ele nos fez de toda a sua vontade, e diante da promessa do Espírito Santo, que é o penhor que garante a nossa comunhão eterna com Cristo, e diante da suprema grandeza do seu poder, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e que nos une a Cristo, fazendo de nós o seu corpo e a sua igreja, e diante da vida que nós temos agora em Cristo, por causa da sua grande misericórdia e do grande amor com que Ele nos amou, e diante dos lugares celestiais onde fomos assentados pela ressurreição de Jesus Cristo, e diante da comunhão que Ele nos proporcionou a nós que estávamos longe dEle, longe das suas promessas e sem esperança nesse mundo, e diante da paz que Ele nos dá ao derrubar e destruir todas as paredes de inimizade que nos separam, e diante do poder do Evangelho que fez de nós homens e mulheres novos, abrindo-nos o acesso ao Pai pelo poder do Espírito Santo, e diante da presença de Jesus Cristo, a pedra angular, onde a sua igreja é edificada como um santuário dedicado a Deus, e diante da verdade que todos nós, independente de raça, idade, gênero, somos em Cristo herdeiros de Deus, membros do mesmo corpo e participantes das promessas de Cristo, e diante da multiforme sabedoria de Deus revelada à igreja e testemunhada aos principados e potestades, e diante da presença de Cristo em nossos corações, realizada pelo seu Espírito no interior de cada um de nós, e diante da compreensão do amor de Cristo que excede todo o entendimento, e diante da plenitude de Deus que nos envolve, e diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, e diante da glória oferecida a Deus na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre, diante de tudo isso eu vou dizer como eu espero que vocês vivam daqui por diante. É isso que Paulo está fazendo. Se nós não somos capazes de entender tudo isso, nós vamos viver na superfície dessa realidade gloriosa que já foi dada, já foi revelada, ela já nos foi dada. Isso é a graça de Deus. É diante disso que nós precisamos pensar e refletir como que se dá, como que se constrói a nossa experiência cristã, a nossa experiência espiritual, a nossa experiência em Cristo Jesus. E eu queria então, hoje à noite, refletir com vocês sobre alguns aspectos. É claro, não seria possível tocar em todos, mas em alguns temas que Paulo descreve nessa carta e que emerge a partir dela para a nossa compreensão
daquilo que Deus está fazendo e da maneira como Deus nos conduz ao relacionamento com Ele. Todas as vezes que nós pensamos em Paulo, a nossa tendência é pensar ou no grande teólogo que ele foi, ou no grande missiólogo que Paulo foi, grande missionário e o grande teólogo da igreja. E centenas, milhares de livros têm sido escritos, produzidos sobre a vida desse grande homem. Mas praticamente todos eles, ou quase todos eles, falam sobre a teologia e sobre a missiologia de Paulo. Eu conheço pouquíssimos, talvez de cabeça que não me lembraria, mas certamente existem pouquíssimos livros que falam de Paulo como um homem de oração. Talvez a influência do iluminismo na teologia cristã fez com que a nossa atenção toda voltasse para o brilhantismo do pensamento de Paulo e pouca ou nenhuma atenção foi dada a Paulo como um homem de oração. E o que me chama a atenção é como que a oração, ela é não só presente nos escritos de Paulo, como ela nos ajuda a entrar e compreender melhor o coração de Paulo, a entrar na intimidade de Paulo. É interessante notar que a experiência da oração, ela tem dois movimentos. Eu diria que a experiência de oração, ela pinta dois grandes quadros, revela dois grandes retratos, um teológico e um antropológico. Aquilo que nós falamos para Deus na oração revela muito daquilo que nós pensamos sobre Deus. E revela muito daquilo que nós pensamos de nós mesmos. A oração, ela tem essa linguagem que nos ajuda a nos conhecer e conhecer aquilo que nós pensamos de Deus. Por exemplo, talvez isso já tenha acontecido com você. Nós não vamos discutir isso depois, não adianta você me procurar para tentar te explicar, que eu não vou te explicar, você vai ficar pensando nisso depois sozinho. Mas assim, lá em Brasília, pelo menos, eu conheço um bocado de gente que ora por vaga de estacionamento. Não sei como é isso por aqui, mas muita gente faz isso. Eu vi uma vez um amigo meu que foi para os Estados Unidos e voltando de Miami com aquele mundo de compra que ele fez, orando para que Jesus fechasse os olhos do fiscal da alfândega, para ele passar sem precisar pagar aquela muamba toda. Muita gente que ora pedindo para Deus ajudar a furar a fila. Ou ora, talvez um pai, uma mãe, ora pelo filho irresponsável, preguiçoso, que não estudou, para Jesus segurar na mão dele e marcar as respostas certas na prova que ele tem de fazer. Eu já vi muita coisa assim. Quando uma pessoa ora assim, o que ela revela de si mesma? Talvez ela se revela como um tremendo de um mau caráter, uma pessoa extremamente egoísta, que se preocupa consigo, não se preocupa com os outros, injusta, fura fila. Mas o que ela pensa sobre Deus é ainda mais grave. As suas orações revelam um Deus que não passa de um moleque de recados para resolver os problemas que a sua irresponsabilidade criou. A oração, ela pinta esses dois grandes retratos. Ela revela muito sobre quem eu sou e revela muito sobre quem Deus é para mim.
E nós encontramos muito, em alguns relatos bíblicos, a teologia e a antropologia na oração de muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia. É muito importante, às vezes, a gente observar esses movimentos que nós fazemos, a linguagem da nossa oração, ela é muito importante. E na carta aos Efésios, como em várias outras cartas de Paulo, o que a gente percebe é um movimento interessante. E o reverendo Eugene Peterson, num dos seus livros, não me lembro qual, ele descreve 2 níveis na experiência e na prática da oração de Paulo. Esses 2 níveis, ele diz que no primeiro deles é essa prática de oração que talvez seja mais comum entre nós, onde nós apresentamos o nosso mundo para Deus. E o outro é quando nós entramos no mundo de Deus e oramos a partir do mundo de Deus. Segundo ele, são 2 níveis de oração. Nesse primeiro nível, quando nós apresentamos o nosso mundo a Deus, que é o que acontece muito frequentemente nas nossas orações, e diga-se de passagem, não há nada de errado nisso, mas quando nós apresentamos o nosso mundo a Deus, Deus quase sempre é invocado apenas para atender às nossas necessidades e às nossas demandas. Então nós nos reunimos para orar e quais são os nossos pedidos? E nós oramos pelas nossas demandas de saúde, trabalho, relacionamentos e uma infinidade de situações onde nós apresentamos para Deus o nosso mundo. E as nossas orações, elas dizem respeito a nós e não a Deus. Elas exploram o continente das nossas necessidades, mas não as profundezas da revelação divina. E o que acontece é que se nós permanecemos apenas conosco, atrofiamos a alma e não amadurecemos. Por quê? Porque as nossas orações permanecem sempre envolvidas com o nosso mundo. Tudo o que nós sabemos, tudo o que nós conhecemos diz respeito a essas dimensões da nossa existência, muitas vezes confusa e às vezes precária. No outro nível, que o reverendo Peterson explora, é trazendo o mundo de Deus a nós e orando a partir do mundo de Deus. E é assim que nós encontramos as orações de Paulo. Ou seja, são orações que começam com Deus, não com ele. O que Deus fez em Cristo e segue fazendo, precede aquilo que Deus faz por nós. E quando nós permanecemos atentos àquilo que Deus fez e segue fazendo, nós crescemos e amadurecemos. Vocês percebem a diferença dos 2 níveis? Num primeiro nível, você e eu oramos apresentando para Deus as nossas demandas, as nossas necessidades. E é natural orar assim. Jesus diz que devemos orar assim. Isso não é um problema. O problema é que quando nós permanecemos somente assim, nós permanecemos limitados ao nosso mundo. E isso nos atrofia. Paulo, ele começa essa carta com uma oração extraordinária. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele vai, e nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos segundo o beneplácito da sua vontade, e ele segue. Como tem sido a sua linguagem na oração? É o seu mundo ou é o mundo de Deus? Qual foi a última vez que você orou dizendo: Deus, bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome, porque o Senhor me tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Te louvo, te adoro, porque o Senhor me escolheu antes que o mundo existisse, para ser teu, para ser tua. E em amor o Senhor me predestinou para ser o teu filho e filha amada, para viver em santidade, retidão, integridade, para ser irrepreensível. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor já me revelou toda a sua vontade e me deu o seu Espírito Santo que garante a minha comunhão eterna contigo. Te louvo porque o Senhor me ressuscitou e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E segue assim. Quando nós oramos a partir do mundo de Deus, nós nos libertamos e somos elevados a uma outra realidade muito mais gloriosa, muito mais exuberante, muito mais rica, muito mais poderosa do que vivermos confinados no nosso mundo pequeno, limitado, superficial, tantas e tantas vezes empobrecido. Quantos de nós não ficamos frustrados porque Deus não me abençoa, porque Deus não fez isso ou não fez aquilo? Não é verdade, Ele já nos abençoou, Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo aquilo que Deus o Pai fez em seu Filho foi estendido a nós e já é nosso em Cristo Jesus. O problema não é não orarmos a partir do nosso mundo, é permanecermos apenas no nosso mundo. E aí nós não entramos, não percebemos, não compreendemos as gloriosas riquezas reveladas em Cristo Jesus. Há uns anos atrás, pregando sobre a oração do Pai Nosso, me chamou a atenção, talvez a coisa mais óbvia, mas talvez por ser tão óbvia, a gente não percebe facilmente. Mas eu, relendo novamente a oração que Jesus nos ensinou, me chamou a atenção os pronomes da oração. Teu, teu, tua, nosso, nossas, nossas. Teu nome, teu reino, tua vontade, nosso pão, nossas dívidas, nossas tentações. Esses são os pronomes da oração de Jesus. A oração que Jesus nos ensinou, ela começa com a agenda de Deus, não com a minha. É o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Não são os meus problemas, as minhas demandas, as minhas necessidades. E eu fiquei perguntando para mim mesmo, com quem, afinal de contas, nós aprendemos a orar? Porque não foi com Jesus. Não foi. Eu não sei com quem nós aprendemos a orar, mas definitivamente não aprendemos a orar com Jesus. Porque o jeito que ele ensinou os seus discípulos a orar é muito distante
da maneira como nós nos habituamos a orar. Jesus, ele nos ensinou a orar a partir do mundo de Deus. Pai, santificado seja o teu nome. Os verbos estão todos no imperativo. Não é que nós vamos tornar o nome de Deus santo. Não, o nome dele é santo. O reino dele já foi dado, já veio. A vontade dele já foi revelada. Não é que nós vamos contribuir para tornar isso possível, não. Quando nós oramos assim, nós entramos e participamos dessa realidade. As orações de Jesus, quando você lê os evangelhos, elas obedecem essa mesma natureza, essa mesma estrutura da oração que ele ensina aos seus discípulos. Em João 12, Jesus, quando inicia o processo que o leva até a cruz, ele diz para os seus discípulos: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Veja, Jesus está vivendo um momento dramático. E ele diz: como eu vou orar agora? Qual vai ser a minha súplica nesse momento dramático de angústia que eu estou vivendo? Certamente a minha oração, imagino que a de muitos de vocês, seria orar dizendo: Pai, salva-me dessa hora, livra-me dessa angústia, salva-me dessa situação. Mas Jesus diz: mas foi para essa hora que eu vim. E veja a oração de Jesus, curta, uma sentença. Ele ora dizendo: Pai, glorifica o teu nome. E ele ouve uma voz do céu dizendo: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Pai, santificado seja o teu nome. Pai, glorificado seja o teu nome. A glória de Deus permeou todo o ministério de Jesus. O Evangelho de João foi chamado do teatro da glória de Deus. Desde o milagre, desde a encarnação, João 1, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Milagre de Caná da Galileia, para que se manifestasse a glória de Deus. Tudo o que Jesus fez, tudo o que ele realizou, tudo o que ele falou, tinha uma única finalidade: manifestar a glória de Deus. E quando ele termina na oração sacerdotal, ele levanta os olhos e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Glória, santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Essa é a oração. Ela começa com o mundo de Deus, ela começa com a agenda de Deus, ela começa com o propósito de Deus. Ela não diz respeito a priori a Jesus ser liberto da sua angústia, a ser salvo do seu sofrimento. Não, ela tem a ver com a glória de Deus, é o mundo de Deus. E quando nós oramos a partir dessa realidade divina, tudo muda. Tudo muda. E muda radicalmente. Vocês estão entendendo? Na oração que lemos ainda há pouco, de Efésios capítulo 3, Paulo diz: por essa causa, por essa razão, eu me ponho de joelhos, por tudo isso que ele falou, por tudo isso que ele disse, por tudo isso que nós já repetimos, diante de tudo aquilo que Deus tem feito em Cristo. Ele falou: por isso eu me ponho de joelhos agora, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza
riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, para que vocês compreendam, entendam, experimentem o amor de Deus revelado em Cristo Jesus e sejam envolvidos de toda a plenitude de Deus. E eu pergunto, é assim que você ora pelos seus filhos? Ao invés de simplesmente orar para que eles tenham um bom curso, façam uma boa universidade, encontrem um bom emprego, tenham uma vida feliz, etc. Você ora, você se põe de joelhos diante de Deus pelos seus filhos e ora para que Deus conceda a eles, revele a eles a riqueza da sua glória e conceda a eles que eles sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, de forma que Jesus Cristo habite poderosamente na vida deles, para que eles expressem, reflitam, manifestem a glória de Deus em tudo aquilo que fazem, para que eles consigam compreender o quanto eles são amados por Deus, o quanto Deus os ama, para que isso os torne fortes e vigorosos em Cristo Jesus. É isso, gente. É por essa razão que Paulo ora pela igreja. Não é para ela comprar um lote maior, ou construir um templo melhor, ou ter um... Não! Podemos orar por isso, isso pode ser importante em algum momento na igreja, mas não, Paulo ora e diz, Senhor, abra os olhos dessa gente. Permita que eles entendam, permita que essa riqueza seja compreendida por eles, para que eles vivam essa realidade. Ou seja, Paulo ora a partir do mundo de Deus, não do seu mundo. Seu mundo é muito pequeno, seu mundo é muito limitado. O mundo de Deus é glorioso. Isso envolve uma outra realidade, ou três, que eu quero mencionar antes da gente concluir, que tem a ver com a nossa experiência espiritual. Esse apelo que Paulo faz e que ele vai descrevendo no restante da carta, no capítulo 5, Paulo diz assim, a partir do verso 15, ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender com a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. 3, não, mas. Vede prudentemente como andais, não como nécios, sim como sábios. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. E o imperativo fundamental, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Ou seja, não se entreguem a qualquer coisa que dissolve, que não tem substância, que não tem conteúdo, que não se sustenta. Não é apenas a embriaguez. Não se entreguem às redes sociais. Não se entreguem àquilo que passa, que você de repente olha e o tempo foi embora, as oportunidades passaram porque aquilo se dissolve. Não sejam envolvidos a ponto de se embriagarem com aquilo que se perde, mas enchei-vos do Espírito. E Paulo dá 3 indicativos da presença do Espírito na vida do cristão e na vida da igreja. E eu queria, antes de terminar, falar desses 3. O primeiro deles, Paulo diz assim, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais.
Eu gosto dessa linguagem de Paulo. É claro que Paulo não está aqui dizendo que nós devemos conversar cantando e citando salmos, né? Não se trata disso. Mas o que Paulo está colocando para a igreja é que a presença do Espírito Santo em nós transforma a nossa linguagem e produz em nós uma linguagem que é doxológica, é uma linguagem que adora, é uma linguagem que exalta, é uma linguagem que torna o nome de Deus grande como Ele é. Isso é muito interessante. Henry Nouwen, num dos seus livros, num texto que ele escreve, ele diz que são as palavras que criam a comunidade. E também são as palavras que a destroem. As palavras criam relacionamentos e as palavras destroem relacionamentos. A primeira evidência que Paulo descreve aqui do poder do Espírito Santo em nós não é que nos tornamos pessoas superpoderosas para fazer coisas impressionantes, não. Ele muda a nossa linguagem. Ele muda o nosso jeito de falar. Isso é profundamente espiritual. Se você olhar o capítulo 4 e 5, veja o que Paulo diz, verso 15 do capítulo 4, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verso 25, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Verso 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria, blasfêmias, bem assim toda a malícia. Verso 3 do capítulo 5, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Verso 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, pelo contrário, ações de graça. Verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E veja, veja quantos versículos Paulo fala sobre linguagem. Palavras vãs, chulas, palavras que não edificam, não constroem, gritarias, blasfêmias, mentiras, ironias com duplo sentido. Paulo diz que uma das evidências da presença do Espírito Santo entre nós é uma conversão, é uma transformação da nossa linguagem. As nossas igrejas muitas vezes se dividem por causa de palavras. Muitos casamentos se desfazem por causa das palavras, da linguagem. Muitos relacionamentos se perdem ou permanecem superficiais por causa da linguagem. O que Paulo está propondo aqui e apresentando é que nesse mundo de Deus, para dentro do qual nós fomos levados, há uma nova linguagem. Uma linguagem que edifica. Uma linguagem que comunica graça àqueles que ouvem. Uma linguagem onde nós comunicamos a verdade em amor. Não é a verdade do que eu penso, não é um desabafo, não é a verdade que eu uso para dizer que eu sou sincero. Não. A verdade é a verdade que diz respeito a Deus. É a verdade que diz respeito ao outro. Não é a minha verdade, não é o que eu penso, mas é dizer aquilo que é necessário para que o outro cresça, para que o outro amadureça, para que o outro experimente graça, para que o outro entenda as riquezas de Jesus Cristo.
Nós construímos os nossos relacionamentos com linguagem. Essa linguagem se expressa na oração quando nós substituímos a linguagem egoísta, egocêntrica, para uma linguagem onde o nosso interesse é o povo, é o nós, não eu, é o nosso, não o meu. É quando a minha linguagem é transformada. É disso que ele está falando entre vós. Na carta aos Colossenses, ele diz a mesma coisa: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Linguagem. É fácil você analisar a sua experiência espiritual. Basta você prestar atenção no que você fala, como você fala, e quantas pessoas têm sido abençoadas ou não pela sua linguagem. Quantos relacionamentos foram fortalecidos ou enfraquecidos pela sua linguagem? O quanto dela é expressivo daquilo que Deus é e de que maneira a sua linguagem é doxológica, ou seja, a sua linguagem glorifica a Deus. É isso. Uma segunda evidência, Paulo diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo. É difícil, né? Eu acho. Ser grato sempre e por tudo. Você acha isso possível? A nossa tendência é seletiva. Identificamos aquilo que é bom, pelo qual nós somos gratos, e deletamos aquilo que é ruim, pelo qual nós nos sentimos afligidos. Mas Paulo, ele não estabelece esse corte. Sempre e por tudo. A única possibilidade de ser sempre grato e por tudo é quando nós contemplamos a nossa existência dentro do grande quadro, dentro da grande história. Se a minha história está conectada com a grande história, eu consigo entender a minha história dentro do grande projeto de Deus. Um exemplo disso bem conhecido, a história de José do Egito, que todos vocês conhecem tão bem. José, ele vem de uma família disfuncional, como muitas famílias, e um dia ganhou uma túnica nova do pai, e os irmãos que já eram dominados por um ciúme doentio de José, esse ciúme se torna um ciúme assassino, e eles então arquitetam o assassinato do seu irmão, que é impedido pelo irmão mais velho, e uma vez que não matam José, eles tomam a sua túnica, sujam de sangue com o animal que eles mataram e contam para o pai que o seu filho querido havia sido morto por um animal selvagem. E a gente pode imaginar a tragédia naquela família. E José é vendido pelos irmãos para uma caravana de ismaelitas. E ele vai como escravo. E depois de peregrinar por dias, semanas, talvez meses, ele é vendido, quem sabe numa praça ali no Egito, é vendido como escravo para uma família, onde ele passa anos trabalhando como escravo naquela casa,
onde ele lentamente conquista a confiança do seu dono, e depois de vários anos ele recebe do seu dono o poder, a autorização para administrar toda a sua casa. E numa das viagens do seu senhor, do seu dono, ele é assediado pela tara da mulher de Potifar, e que tenta seduzi-lo. E ele, pela sua fidelidade a Deus e fidelidade ao seu senhor, ele resiste, e na sua fuga, ela segura a sua túnica e ele acaba sendo denunciado como assédio sexual e vai para a cadeia no Egito. Você pode imaginar o que é uma cadeia no Egito milênios antes de Cristo. Se hoje é o que é, você imagina naquela época sem direitos humanos, saneamento, esgoto, sem nada. E ele fica ali naquela cadeia um bom tempo, até que, pelos dons que Deus lhe havia dado, ele interpreta sonhos e chega até os ouvidos do faraó essa habilidade de José, e faraó, perturbado com seus sonhos, chama então José para que José pudesse decifrar os sonhos que ele tinha. E José diz o significado dos seus sonhos. Faraó fica impressionado com aquilo, de uma hora para outra adquire uma enorme confiança em José e o nomeia como o homem mais importante de todo o império do Egito, abaixo do faraó. E durante 7 anos, José administra a fartura das colheitas do Egito, e nos 7 anos seguintes, que seriam os anos de seca e de escassez, ele vai administrando o uso dos celeiros do Egito, e no meados daqueles 7 anos, os irmãos de José vão até o Egito em busca de comida para a sobrevivência da sua família. E José reconhece os seus irmãos, embora eles não reconheçam José. E numa segunda visita, e isso me impressiona muito, quando José então reencontra os seus irmãos, José se identifica e diz para os seus irmãos: eu sou José, o irmão de vocês. Eu imagino que talvez 15 a 20 anos tenha se passado, desde que eles venderam José como escravo até esse reencontro. Não sei, mas imagino que por aí. E José se reencontra com seus irmãos. E você pode imaginar o pavor dos seus irmãos, estando ali diante da pessoa mais poderosa do mundo, que poderia vingar aquilo que foi feito com ele, com todos os requintes de crueldade imagináveis. Mas quando os irmãos de José se veem diante daquela situação e ameaçam se prostrar, José responde com um evangelho puro. Evangelho. José olha para os seus irmãos e diz assim: não foram vocês, foi Deus. Quando José diz, não foram vocês, foi Deus, ele não está negando o passado, ele não está negando a atrocidade que os irmãos fizeram, ele apenas reconhece que a sua história está conectada com a grande história. E ele pode preservar um coração grato, porque a sua história deixa de ser uma história pequena, uma história apenas sua, para ser a grande história. E ele, de repente, aquilo que ele nunca conseguiu entender, ali ele entende, ele fala: Deus me fez passar por tudo isso, me fez chegar onde eu cheguei, para que a minha família, para que o meu povo fosse preservado. Ou seja, José é aquele que participa da história de Jesus Cristo, da grande história, e ele olha para a sua vida com profunda gratidão, porque ela está conectada com a grande história.
Quando nós entendemos os capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, e entendemos a grande história, o grande quadro, eu consigo encaixar a minha história dentro desse grande quadro e ser grato sempre por tudo. É possível. É claro que eu não preciso pular de alegria diante de uma tragédia, não se trata disso. Trata-se apenas de ser grato sempre por tudo, de reconhecer que Deus age por meio e através de todas as coisas para o bem do seu povo. E o bem é nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o bem. O bem não é o meu sucesso. O bem é a imagem de Jesus Cristo em mim. É isso que Romanos 8 diz. E por fim, ele diz, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Aí é difícil mesmo. Sujeitar uns aos outros. Submeter uns aos outros. Isso, gente, só é possível pelo Espírito Santo. Não tem outra alternativa. E isso tem uma dimensão profunda na experiência espiritual. Amanhã eu quero explorar um pouco mais isso, mas isso significa que os nossos relacionamentos, eles necessitam, eles dependem, eles só existem e só amadurecem quando nós nos tornamos sujeitos uns aos outros. Mas Paulo coloca uma expressão fundamental para entender isso, quando ele afirma, no temor de Cristo. Temor é a linguagem fundamental para os nossos relacionamentos. O temor significa essa forma como nós nos tornamos capazes de reconhecer a singularidade do outro e, sobretudo, a singularidade, a unicidade de Deus. Eu gosto muito de uma expressão do Salmo 25, onde o salmista diz assim, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer os seus segredos. Na nossa versão diz, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade de Deus não é para aqueles que chamam Deus de papaizinho. Não é para aqueles que criam uma linguagem intimista para se referir a Deus. Pode até usar, não me implico com isso não. Mas isso não te torna íntimo. A intimidade de Deus é dada, é oferecida para aquelas pessoas que se prostram reverentemente, respeitosamente diante de Deus e deixam que Deus seja Deus e se submetem a Ele. Para essas pessoas, Deus revela os seus segredos. É o mesmo que acontece entre nós. Eu nunca vou oferecer a minha intimidade para quem banaliza quem eu sou. Nunca vou. Nenhuma mulher vai oferecer a sua intimidade para um marido se ele banaliza a singularidade, o mistério que ela representa. E vice-versa. Nós vivemos uma cultura que tende a banalizar tudo. O temor é o princípio que nos leva a dar o valor a tudo. Numa sociedade sem temor, um feto
é uma massa que pode ser arrancada a qualquer momento, basta que alguém queira. Sem temor, o chefe, o amigo, não passa de uma pessoa chata, inconveniente, grosseira, etc, etc. Sem temor, tudo é reduzido a um objeto. O temor faz com que nós nos curvemos respeitosamente e reverentemente diante do outro, sobretudo diante de Deus. E quando nós fazemos isso, quando eu reverentemente me coloco diante da minha esposa e ao invés de querer rotulá-la, ao invés de querer igualá-la a todas as outras pessoas, eu consigo perceber que há nela mistérios insondáveis. E reverentemente eu me coloco diante desse mistério. É por isso que Paulo, aqui em Efésios, falando sobre a relação matrimonial, a relação conjugal, comparando-a com a relação de Cristo e a igreja, ele diz: grande é esse mistério. Porque é um mistério. E diante do mistério, a linguagem apropriada para ele é o temor. O temor dá à criação de Deus e, sobretudo, ao próprio Deus o valor que é devido. Nós nos sujeitamos por causa do temor a Cristo. O temor cria em nós as condições para nós reverenciarmos em respeito, em admiração o outro. E nesse sentido, nós podemos olhar uns para os outros, mesmo sendo tão diferentes como somos, mesmo que alguns sejam mais maduros do que outros, mesmo que uns sejam mais ricos do que outros, mesmo que uns sejam mais cultos do que outros, não importa. O temor faz com que todas as pessoas alcancem a sua dignidade diante de Deus. E nós nos submetemos. E nós respeitosamente nos aproximamos uns dos outros, em submissão, em sujeição. E os nossos relacionamentos são construídos com essa postura. Amanhã eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas ser cheio do Espírito envolve uma nova linguagem, particularmente na oração, onde nós oramos muito mais a partir do mundo de Deus do que do nosso mundo. Envolve abandonar todo tipo de linguagem, palavreado, expressões que não expressam, não manifestam graça e não promovem o bem. O Espírito Santo cria em nós um espírito sempre grato por tudo. Sempre grato por tudo, porque ele vincula, conecta a nossa história com a grande história. E ele produz em nós essa sujeição mútua. Quebra as últimas resistências do nosso orgulho e da nossa vaidade. E nos torna corpo, onde cada membro, bem ajustado, promove o crescimento mútuo para a glória de Deus. Ninguém é maior ou menor. São como que peças de um Lego, onde Deus vai montando aquela escultura maravilhosa que é a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a entrarmos nesse mundo e a vivermos a partir dele.
e a construirmos a nossa experiência espiritual dentro dessa nova realidade. E isso certamente nos levará ao amadurecimento, ao crescimento, a uma experiência mais profunda com a graça de Deus. Vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez? Deus bendito, nós nos curvamos mais uma vez diante de Ti. Diante da beleza extraordinária, diante da sublimidade, da revelação dos Teus gloriosos propósitos. Nos curvamos, ó Deus, diante da grandeza daquilo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Reconhecemos, ó Deus, que somos ainda tão resistentes, nossos ouvidos permanecem tão surdos e os nossos olhos fechados, o nosso entendimento embotado, a nossa compreensão limitada para entender e penetrar nesse mundo glorioso e gozar das riquezas em Cristo Jesus. Ó Deus, que a Tua igreja, o Teu povo, seja, ó Deus, conduzido por Ti mesmo, pelo Teu Espírito Santo, a viver, a compreender e viver as gloriosas riquezas reveladas em Cristo, de forma que o Espírito Santo habite poderosamente em nós, fazendo com que o Teu Filho viva em nós e através de nós, de forma que a misericórdia de Jesus seja a nossa misericórdia, a bondade de Jesus a nossa bondade, a coragem de Jesus a nossa coragem, a fidelidade de Jesus a nossa fidelidade. Queremos, ó Deus, que a obediência de Jesus seja a nossa obediência, a justiça de Jesus a nossa justiça. Ó Deus, queremos que a compaixão de Jesus seja a nossa compaixão, que a sua misericórdia seja a nossa misericórdia, que a sua humildade seja a nossa humildade, que a sua paz seja a nossa paz. Ó Deus, que a vida dele se manifeste em nós e entre nós, com toda a glória, com todo o poder, de forma, ó Deus, que a nossa linguagem se transforme, que no lugar da gritaria, que a nossa fala seja mansa, que no lugar da disputa, da inveja, da malícia, da maledicência, que a nossa linguagem, ó Deus, transmita graça, favor, bondade. Livra-nos, ó Deus, das palavras ríspidas, grosseiras. Permita, ó Deus, que na Tua igreja, no meio do Teu povo, nas famílias, a nossa conversa seja para promover o bem. Que sejamos, ó Deus, gratos, sempre, por tudo. Que o Senhor nos faça entender que a nossa história tão pequena, tão curta, é parte de uma grande e eterna história. Ó Deus, que sejamos um povo que Te teme, um povo, ó Deus, que reverentemente se coloca diante de Ti, de forma, ó Deus, que possamos dar o devido valor e reconhecimento a tudo aquilo e a todos aqueles que estão à nossa volta. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador.